Fala, piazada! Boa noite, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do nosso Pode Piá, nosso podcast triunfense. Hoje temos aqui a ilustre presença do nosso professor Osni. Grande Osni, há muitos anos dando aula na nossa Francisco Neves Filho aí, em São João do Triunfo. E vai ter muito conhecimento para passar para nós sobre a nossa história, a nossa cultura, informações sobre nossa cidade, as pessoas que aqui viveram e assuntos que talvez poucas pessoas saibam, que o professor é uma fonte muito segura de informação. Ao meu lado aqui, novamente o Renan, meu irmão, me ajudando, me auxiliando, me indicando caminhos a seguir para essa entrevista. Mas antes disso, antes da nossa entrevista, peço que sigam as nossas redes sociais, nosso YouTube, nosso Facebook, nosso Instagram. Vai estar tudo aqui na descrição. E ative um joinha, marque o seu amigo, mandem para o seu conhecido, para que a gente possa continuar esse caminho aqui de levar cultura, informação, entretenimento à população. Então, vamos rodar nossa vinheta? Boa noite, professor Osni. Boa noite. Primeiro queria parabenizar vocês que, quem viu vocês na escola, criança, adolescente, e agora contribuindo para o desenvolvimento de São João do Triunfo, isso é muito significativo. A carreira de professor, ela é valorizada quando essas coisas acontecem. Quando a gente começa a ver os frutos, depois de 30 anos no Colégio Francisco Neves Filho, sendo que eu tenho uma caminhada fora do colégio, né? Mas dentro do colégio, 30 anos, e hoje ver aqueles que há 20 e poucos anos atrás estavam lá, passando trote, fazendo sacanagem com a gente, brincando, isso é uma alegria muito grande. E parabéns para você estar, e espero que seja um marco de construção da história de São João do Triunfo daqui para frente, inclusive voltando ao passado para dar as bases para as grandes transformações que deverão vir. Sim. E é claro, eu espero, eu sei que é um desafio muito grande, que a geração de vocês e a geração que vem para frente conserte os erros que a minha geração fez do planeta. Não vão. Você não tem ideia, hoje eu tenho consciência de quanto erro a minha geração fez no planeta, que está para vocês consertar. Mas a próxima. Quando eu tinha aí meus 15, 16 anos, eu era de uma geração que tinha o privilégio, inclusive, de tomar água em qualquer nascente, em qualquer córrego. Vocês têm hoje. Quem fez isso foi a minha geração. Então, eu espero e sonho que há um acordar para essa realidade de fazer essa transformação. Mas eu fico muito feliz de poder participar, agradeço o convite e o que for do meu alcance que eu possa contribuir, estamos aí à disposição. Para tantas vezes quanto vocês chamarem. Vai ter muitas vezes. É uma honra para nós aqui, professor. Você que foi nosso professor, foi professor de quase todos da minha geração aí, São João do Triunfo. Da minha geração e da geração anterior da ainda. Da minha também. Do meu irmão. Talvez, quem sabe do meu filho ainda um dia. Não, acho que não, né, professor? Meu filho está com 4 anos. Não seja tão assim de querer desejar tanto. Veja, um diz da minha geração, outro da outra. Mas eu realmente, que meu filho delicadamente, educadamente, estamos chamando de velho, né? Não, eu não me preocupo. Graças a Deus eu estou ficando velho e o meu sonho é ficar velho mesmo. Que bom que você deixou a marca aí. Então, o professor Osni, para quem não sabe, ele é professor da disciplina de História aqui em São João do Triunfo há muitos e muitos anos. Ele foi meu professor lá desde a 5ª série até o ensino médio ali. E foi uma excelente assim, fonte de informação e de pensamento crítico, principalmente, que eu tive assim, uma grande influência na minha vida, os pensamentos que a sementinha que ele plantou ali, que não era de aceitação do sistema como ele é. Então, queria agradecer aqui e dizer que é uma honra para nós estar recebendo o professor hoje aqui. A honra maior é minha ser entrevistado por vocês. Não, mas a honra também é nossa, muito nossa.
Mas assim, professor, vamos falar um pouco sobre você, então. Como que você veio parar aqui em São João do Triunfo, professor? Bom, a primeira coisa que eu acho que tem que ressaltar, eu sou filho da ditadura, viu? Nasci em 64. 64. 64. Uns dias antes do golpe militar. Então você já fez 60. Já fiz 60. E entrei na escola bem no auge do período da ditadura, que foi o período aí, entrei em 71 na escola. Tanto que eu não me esqueço que em 74 eu acabei fazendo até uma redação. Na época me doutrinaram, isso que dizem que as escolas militares não são doutrinadoras. Me doutrinaram dizendo que era a Revolução de 64. E eu fiz uma bela redação, ganhei um concurso a nível de Santa Catarina. Quando fui para o seminário, depois que eu voltei, que eu fui ver o que eu escrevi, coisas horrorosas. Claro, a referência tinha me dado. Educação moral e cívica estava em dia, pelo menos, né? Nossa, e a referência que tinha me dado para mim consultar, eu estava no 4º ano, foi a Gazeta do Povo, um jornal assim que dizem que não tem nada a ver com ditadura, mas me deu todos os elementos para defender a tal da ditadura que é chamada de Revolução. Então é um negócio interessante, quando a gente começa a construir a história, começa a ver. E daí no seminário, eu quase cheguei a ser padre, faltou 1 ano e meio. Daí quando eu saí do seminário, voltei para Santa Catarina e tal, vim para Irati fazer faculdade de pedagogia e acabei caindo em São João do Triunfo. Caindo não, né? Porque eu não estava no caminho de mudança, né? Mas eu fui convidado, porque tinha 2 opções. Uma para trabalhar na região como agente pastoral e a outra vim aqui trabalhar na educação em São João do Triunfo. Em 11 de abril vim conversar com o prefeito, na época, o José Maria Targim. 11 de abril de 1989. E 3 de maio de 1989 eu comecei a trabalhar aqui. Trabalhando até 2 anos, 11 meses e 15 dias na prefeitura. Daí eu saí antes de encerrar o mandato. E, inclusive, passei a trabalhar no Sindicato de Trabalhadores Rurais de São Mateus. Na época, os encaminhamentos das aposentadorias, porque tinha feito a mudança da legislação da aposentadoria especial para o trabalhador rural. E no ano seguinte, em 94, eu começo no Francisco Neves Filho, o qual estou até hoje, né? Quer dizer, eu sou formado em filosofia. Mas dei aula no colégio de tudo que se imaginar. Só não dei aula de inglês, de química e física. Dei de filosofia, sociologia, psicologia, biologia, história, geografia, ciência, até educação física eu dei aula. E aí... Ela era colega da minha mãe também dava aula, até de inglês. Exatamente. Na época, Daí eu fiz o concurso em 96, passei. Na época, pelo Núcleo de Irati, eu estava no Conselho Tutelar, eu trabalhei no Conselho Tutelar durante 2 anos e meio. Sim. E daí acabei saindo do Conselho e ficando só com as aulas. E toda essa criançada que passou desse período, a minha grande preocupação sempre não era o que o mercado de trabalho estava pedindo. Era com o ser humano que está na minha frente. Até hoje é. Tanto que tem um pouco de dificuldade hoje, porque você sabe que o nosso Estado tem a preocupação de formar para o mercado. E eu não, eu acho que quem está lá na escola, aquele ser humano que chega lá, deve ser trabalhado na perspectiva dele construir-se enquanto ser humano para saber enfrentar os desafios e melhorar o mundo, né? Tá? Isso é um grande desafio. Por isso que, às vezes, eu falava algumas coisas que talvez alguém disse, não tem nada a ver. Mas a minha consciência era que, quando eu fui para o seminário, a minha formação era de formar ser humano. E eu saí de lá e continuei sendo esse formador de seres humanos, que é a minha grande preocupação. Hoje a escola forma muito para mercado de trabalho, como você falou, né? Exatamente. Mais um robotizado. Né? A preocupação é dados estatísticos, cumprir metas, e a gente esquece que na frente tem um ser humano que você tem que trabalhar a totalidade dele para ele se construir, se descobrir. Então você é catarinense de nascimento? Na realidade, nasci em Rio Negro, porque lá na época... um dia era Plantão em Mafra, um dia era Rio Negro. O dia que fui nasci em Rio Negro. Passei a ponte. Mas você era ali daquela região. Me criei em Mafra, saí com 16 anos. Sobrenome Kachuk. Ucraniano. Embora tenha parente aqui em Rio Claro do Sul. Ucraíno. Rio Claro do Sul, que já foi distrito de São João do Triunfo, né? Exatamente. Então... O Triunfo ia até lá, né? Ia até lá. Limites, né?
Rio Claro do Sul era distrito de São João do Triunfo na época. Era. Eu acho que ia só até ali, né? E até a geográfica, né? a divisa era o Rio. Claro, né? O Rio Claro mesmo, a divisa. Exatamente. Daí eu me formei, comecei o ensino médio, o segundo grau lá na época, daí fui para o seminário, daí tive a formação da congregação em Araucária, seminário menor, congregação da missão dos padres vicentinos. Inclusive, na narrativa histórica aí, aparece que recentemente não é muito, uns anos atrás, a comunidade de Itaiopolis começou a investigar e acabou descobrindo que os padres da congregação se instalaram na comunidade Rio dos Patos. Então há uma dúvida se é Rio dos Patos em São João do Triunfo, porque eles eram poloneses, ou Rio dos Patos em Prudentópolis, só que lá a maioria é ucraniano, né? Sim. Então, inclusive que foi um padre polonês que estava na comunidade Rio dos Patos que pegou parte dos poloneses que estavam passando necessidade e fome e de carrocinha foi lá e se instalou onde hoje foi os primórdios de Itaiopolis, Santa Catarina. Que na época ainda era Paraná, por causa da guerra do contestado. Ainda era uma área contestada. Contestada. Então, Pelos dois estados. É um catarinense, paranaense. Hoje eu sou podemos dizer que triunfense. você é triunfense, porque eu acho que você já viveu a maior parte da tua vida nesse lugar. Já, Naturalizado. eu já estou 35 Você não anos no ganhou Triunfo. ainda o prêmio de cidadão honorário de São João do Triunfo? Não, e nem estou aqui para ganhar Ali, prêmios. Os vereadores O estiverem nos ouvindo aí, o- se o professor Osni não merece esse prêmio de cidadão honorário de São João do Triunfo, quem Eu, que merece? Né? eu acho que um grande prêmio que eu tenho é vocês. É médico, é advogado, tem padre, agricultores que estão aí trabalhando com a questão da agricultura orgânica, cuidando do solo. Esse é o maior prêmio, a maior conquista que eu tive. Mas esse é o que manda mesmo, né? A mensagem que você deixou, né? A Espero. semente que você plantou, né, professor? Eu sempre me preocupei em plantar alguma coisa, né? Agora vamos ver se essa transformação do mundo para consertar aquilo que a minha geração fez pelo lado também aconteça, né? Então, professor, e desde no 89 que você chegou aqui até hoje, você deve ter, como entusiasta aí da história, da filosofia, você deve ter se aprofundado um pouco na história do nosso município, né? Eu fui desafiado a primeira vez a buscar a construção da história de São João do Triunfo ainda em 89. Por quê? Porque fui designado pelo Zé Maria para coordenar o centenário do município de São João do Triunfo e organizar as celebrações. E na época nós tínhamos uma pessoa que eu tenho uma grande admiração pelo compromisso com a comunidade, que era o Padre Estevam. Aí eu comecei a fazer buscas, inclusive entrevistei um senhor lá na Colônia Lagoa, já é falecido, na época ele tinha 96, 98 anos, e a esposa dele 92 anos. Não me esqueço, foi uma entrevista que eu cheguei, começar a escurecer à tarde, final do ano de 89, eu, Francisco Maroc e a minha esposa, Maria Sueli, e o casal só falava em polonês. Ai. Aí, para nossa sorte, a Maria Sueli, minha esposa, ela se entendia com os poloneses. Foi intérprete. Era a nossa intérprete. E ele passou uma série de elementos que me deixou encantado. Aí eu comecei a buscar fontes para fazer a referência e confirmar, né? Para mim não, porque o historiador também tem uma coisa, quem entra na história tem que ter preocupação em fundamentar com fontes aquilo que ele fala, né? Sim. Então nós não podemos sair, eu acho que isso, eu acho que aquilo, né? E aí eu fui buscar em livros para tentar encontrar elementos. Encontrei muito pouca coisa. Guardei aqueles arquivos, aquela fala, que a gente começou 7h30, terminou 3 da manhã. Porque daí ele levou para a sala, daí começou a mostrar os quadros, daí começou a falar, e daí a Sueli traduzia e eu anotava. Eu tenho essas anotações guardadas. E isso foi, vamos dizer, uma luz para mim começar a entender São João do Triunfo, principalmente a questão da imigração. E ele falou uma série de coisas que custou muitos anos para mim encontrar material. Tanto que quando o padre Hermildo veio para cá, bem depois que o padre Estevam passou, ele trouxe um xerox de um livro lá do Seminário Maior, Instalação Humana do Vale do Iguaçu, do Alves Heisenberg.
E aí eu encontrei exatamente falas, narrativas do Rui Warchoft, que é um historiador paranaense, sobre a imigração polonesa, e aquilo que o seu Stanisław Rutkowski tinha falado, ele já era morto, estava lá escrito. Hoje eu tenho esse livro, inclusive, eu comprei recentemente, quando era para apresentar no programa do Plug. Aí eu levei uma sorte danada que achei o livro e comprei. Não está comigo o livro agora, está com a Ana, sabe? Uhum. Ela usou o trabalho dela e está com ela. Mas relata exatamente aquilo que ele tinha comentado, com relação à chegada dos poloneses, ao sofrimento que eles tiveram, a quantia de gente que morreu, a adaptação deles na alimentação, que se não fosse, segundo ele, os caboclos, eles tinham maioria morrido, foram aprender a comer pinhão, assado, Sim. foram aprender a plantar, porque na Polônia, ele dizia que não tinha floresta e aqui era mato, como que vai plantar? No livro da Priscila até tem uma fala, uma parte sobre isso aí, que se não fosse os caboclos ensinar A técnica da coivara? esses colonos que chegaram aí. Tanto que o padre levou um tanto que estava morrendo de fome. Esse outro lado da história, esses bastidores, normalmente não há registros, né? Porque Sim. isso não interessa a manter a visão romântica da história. E até porque ali vende-se, no caso, vendeu-se a história para esses imigrantes, né, que o Brasil seria o paraíso das delícias, que você, inclusive existem registros, mas isso da imigração ucraniana, da polonesa, eu não tenho certeza, mas acredito que tenha sido tudo da mesma maneira, porque foi mais ou menos no mesmo período histórico. Mas de cartazes assinados por Dom Pedro, com assinatura imperial de Dom Pedro, onde sinalizava um macaco encostado num coqueiro, e esse coqueiro produzia bananas, então tinha um cacho de banana, e do lado do macaco tinha um saco de ouro. E era uma carta de Dom Pedro escrito com o alfabeto cirílico, né, das línguas polonesas e ucranianas, e convidando esses agricultores, né, porque a vir para o Brasil. E até porque eram pessoas pobres, que só vieram porque lá a situação não estava boa para eles. Na narrativa do Alvin Heisenberg, ele coloca o Warchoft que, quando fizeram a propaganda para a imigração, cada polonês ia receber uma casa, carroça com uma parede de cavalo, vaca, 20 galinhas, paió, terreno cercado para potreiro. Na comunidade teria um clube e teria uma igreja. Era essa a promessa. Tanto que quando eles chegam no Rio Iguaçu, em Palmeira, Colônia, Lagoa, e começando desde Porto Amazonas, que vai ser tudo um colonizador inglês, que foi financiado pela República, William Quito, eles nada encontraram. O William Quito recebeu esse dinheiro, foi empréstimo do governo brasileiro, segundo o que consta no livro do Alvin Heisenberg, para fazer a colonização. E daí eles exigiram que fosse um colonizador inglês. E o William Quito ficou responsável. Só que trouxe os poloneses, porque a propaganda era muito grande, de uma vida assim fantástica. Chegaram aqui não era verdade. E diz que foi a última opção, né? Que tipo, eles até cogitaram ingleses, suíços, até americanos, cara. Sim. Americanos, norte-americanos, para colonizar essas regiões aí. Mas o único que mais fácil que foi o polonês e o ucraniano mesmo. Mas uma coisa também nós temos que ter em consideração, e é interessante aí, né? Que nós estamos falando da chegada dos poloneses, mas não podemos esquecer que a colonização, como todo no estado do Paraná, era um negócio de programa de governo. É uma visão política. Sim. Tanto que quando chegaram os poloneses, instalaram em Abrantes, Barreirinha, Tomás Coelho, a região ali de Araucária, e daí o governo patrocinou alguns paulistas para começar a tomar posse das terras,
E aí entra a figura dos paulistas, inclusive João Nunes de Souza. Esse governador era Lamen Lins, inclusive da nobre Rua Curitiba, do Paraná. Do Paraná. Nessa época Ele, era província. E aí veja o detalhe, Esse é o Lamen Lins é o primeiro governador que era do Partido Liberal, porque antes era do Partido Conservador. Ele então abre para o desenvolvimento. Em que ano que era mais ou menos? Sabe, tem noção? 1920, 1930. 900? 1890 já tem a colonização, que ele era um secretário, que ele faz a colonização na região de Araucária, Tomás Coelho e aquela região. E daí que eles mandam os paulistas para investigar, fim do século XIX. Em 1900 eles mandam os poloneses virem já para cá, 1910, que já vem a colonização, que vai ser o foco da colonização. Mas aqui em São João do Trunfo, essa colonização polonesa ela já data de antes. Ela começa antes, começa quando começou lá, mas foi aos poucos. Sim. Mas quem veio antes, mandado por Lamen Lins, Mas eu foi acho que essa Dom Nunes. veio uma essa 1910, né, veio uma segunda leva, assim, Sim, né? veio. Porque a minha bisavó veio no navio vindo lá da Polônia, né? Nasceu no navio. No livro do Álvaro Heisenberg tem uma coisa assim, uma narrativa, tem uma curiosidade interessante que me chamou a atenção, que quando mandaram os paulistas para essas comunidades, eles saíam com um grupo de pessoas, chegavam, se instalavam numa comunidade. Inicialmente, numa comunidade não, numa região. E aí achavam uma casa do morador, se instalavam naquela casa, escolhiam uma das moças, ficavam 4, 5 meses explorando o território, vendo o que podia ser apropriado ou não, e partiam para outra região muitas vezes. E aí o Varrovt narra que quando engravidava a moça, tinha aquela história de que a moça, para casar, tinha que ser pura, né? Aí como fazer que tinha uma criança? Aí o avô registrava a criança para uma forma de purificar a moça, eles colocavam o nome de Santos, nome de Aparecida, quer dizer, colocavam o nome de um santo que com isso estaria purificando a mãe e ficava adotado pelos pais da moça. Esse o Varrovt coloca no livro, está lá no livro do Álvaro Heisenberg. Muito interessante eu achei essa narrativa, que não é comum, né? Sim. Inclusive para a gente entender essa denominação dos sobrenomes da nossa região, né? Da colonização, né? Mas antes disso, já havia uma povoação aqui na nossa região, né? Antes dessa chegada dos poloneses. No livro do Álvaro Heisenberg, na Instalação Humana, eles falam que existia 2 povos que predominavam a nossa região aqui, que eram os Caigangues e os Xoclen. Que eram os povos que têm descendentes hoje que nós sabemos. Sim. E alguns desses ofereceram resistência. Não é que foi tão pacífico assim. Tá? Tanto que quando você olha a questão do contestado, e aí você pega, por exemplo, Caninhas, Itaiópolis, Mafra, o grande problema que eles não se instalaram imediatamente os paulistas e daí deu a briga, foram os carijós, né? Sim. Que também migravam na região. Litoral, né? Não, aqui, mas no Planalto eles- Norte, É. que era Planalto Norte, Catarinense, Sul do Paraná. Então, o registro do Álvaro Heisenberg é do Xoclen e dos Caigangues. Agora, outros povos também circularam por aí. Sim. Então, tinha gente, sim. Não é que era um terreno abandonado. Assim como tem a narrativa da questão dos caminhos das tropas. Esses caminhos das tropas, não dá para esquecer que eram os caminhos de Piabiru, né? Sim. Também, Que né? passa. Que passa por aqui, inclusive, Passa. né? Faz parte dos caminhos de Piabiru. Que é o caminho de Piabiru, para quem não sabe, é o caminho que sai aqui Sai de São Paulo, na verdade. né? é a divisa ali, né? Ele vai sair lá de Guaraqueçaba, na verdade. Eu que ia é a dizer, do divisa litoral do Paraná, né? Vai sair lá de Guaraqueçaba ali, daí a parte de São Paulo ali é Cananéia, né? E vai subindo, né? Ele vai ligar, vai bater lá no... E os indígenas que subiam da região próxima da Argentina, que subiam para se encontrar, Atravessa o continente, né? atravessa o continente. O Piabiru Para ir para a é- terra do sol poente, né? Para o Exatamente, Peru. pro Peru. Os povos incas. Exatamente. Vai lá no Machu Picchu, pra quem não sabe. Ele liga o Atlântico ao Pacífico, né? E quem primeiro fez esse caminho e ocupou
na história, por exemplo, de Mafra, os espanhóis, quando ocupam essa região, porque antes de chegar os portugueses aqui, tinha os caigangues e os chuclen aqui na nossa região, os espanhóis passaram por aqui também. Tanto que eles se instalaram na região de Boa Vista, que é onde hoje é Bela Vista, aqui no Planalto Norte Catarinense. Lá tinha a sede deles. Bela Vista do Toldo? Não, Bela Vista do Sul, que é distrito de Mafra. Era acampamento da Estrada Central que veio para a ocupação de toda a região. Me chamou muita atenção esse tempo vendo a história de Mafra, porque a ligação, quando eu estava vendo a questão do contestado, né, que pegava essa região, que Mafra, Canoinhas e Itaiópolis, é tudo região contestada, é a nossa região. Tá? E aí, a região que eles chamavam de Boa Vista, depois passou a ser Bela Vista, foi o primeiro acampamento. Aí, por pressão dos indígenas, de toda a região onde eles foram avançando, eles foram expulsos, os espanhóis aqui. Depois vieram os portugueses. Isso tem no livro no registro do Rio Mafra Mix, na história do contestado, na história de Mafra e do contestado. Muito interessante. Sim. E bom, aqui em São João do Triunfo, a nossa história é uma história riquíssima nesse assunto também, né? Nesse tema aí da questão indígena, porque a gente sabe que era um território de indígena, caigangue, choclen, como você falou. E os jovens hoje nas lavouras têm encontrado muito material, né? Então, isso que eu estava pensando nesses tempos aí. Tem que fazer eu tenho algumas coisas que os alunos me deram. Fazer uma viagem arqueológica aí pra gente visitar alguns. É coincidente ou não, uma vez eu fui pescar ali perto da Diagril, e aí estava na casa do Bruno Dallagnol, que não está mais aqui, né? E fui lá pescar, daqui a pouco caiu uma chuva, uma pancada, eles tinham arado um terreno para fazer plantio de pasto, e ele foi lá, e foi passando, e juntou umas pedras, mão de pilão, machadinho. Ele disse, olha aqui o que eu achei, tá para os seus. Porque com a chuva floreou do chão arado, né? Daí ele me entregou. Eu uso volta e meia para mostrar para os alunos, inclusive. Então, tem muito material aí, e normalmente os alunos falam, nós encontramos tal coisa, nós encontramos tal coisa. Então, isso é prova de que já existia. Ali naquela região eram os ceramistas, né? Os ceramistas, E você tem na Água Comprida, que encontraram bastante, lá na Vila Palmira, na região do Colônia Lagoa, na Cachoeira, eu tenho relato de alunos que encontraram, na Serra do Rio Baio, no famoso Morro da Quirera, relato de alunos que me contaram que encontraram. Então, todos esses locais, é claro que muita coisa, hoje com aração, com aterramento, com destoque, muita coisa se perdeu, né? Sim. Mas ainda esses vestígios existem, né? E foi, nessa época, a primeira que você estudou, assim, os primeiros que chegaram aqui foram... Porque o Paraná ele era a província de São Paulo até uma altura. Em 1853. Era a província de São Paulo. Ele estava dentro... Tanto que onde nós estamos, primeiro foi o quê? Capitania de São Vicente. Depois virou província de São Paulo. E só depois, 1853, que os emanciparam e se torna Estado do Paraná, né? Província do Paraná, né? E daí, 1889, vira Estado do Paraná, né? Primeiro foi província de Paranaguá, né? E foi uma disputa danada de território para demarcação desse território, né? Sim. Mas a questão do contestado está aí, né? Sim. Que demonstra claramente, né, essa questão de divisa. E foi também por causa dessa questão da resistência. Vamos dizer, a nossa região, onde está a região contestada, foi a resistência que houve para domínio dos paulistas em relação aos indígenas que estavam aqui. E Santa Catarina, os açorianos foram lá para o litoral porque lá está mais tranquilo. E os paulistas tiveram dificuldade. Só mais tarde vão. E daí começa a disputa entre os dois estados, né? Que raramente, é muito difícil você encontrar textos. Eu encontrei, por exemplo, na história de Santa Catarina, alguns textos que fala que a questão do contestado em si, por que não houve povoamento antes? Porque os nativos que estavam aqui estavam resistindo, né? Houve uma resistência. Não foi à toa, né? Não. E dessa também é necessidade. Era os donos da terra, né?
Donos não, porque eles não veem a terra como propriedade, para eles a terra é mãe, né? Exatamente. Até hoje eles não aceitam a escritura de terreno, os aldeamentos indígenas do Brasil não têm escritura. A terra não é propriedade. Porque para eles a terra é mãe. Exato. É outro tipo de relação. Por isso que às vezes quando você fala, eu fico indignado com algumas pessoas falando, os índios têm muita terra. Pô, mas eles têm uma mãe, né? A gente tem uma mãe. Sim, É outra forma de conceber o Exatamente. mundo, de entender o mundo. Para eles a terra não é um produto. Exatamente, né? exatamente. Algo mercantil. Exatamente. Para eles a terra é o tudo. Exatamente. É o tudo da vida deles. É parte deles, é eles são parte da terra, a terra é parte deles. Exatamente. Eles têm essa convivência com a terra Como que parte o homem deles. branco não tem, né? O homem branco trata a terra como mercadoria. Exatamente, exatamente. E até hoje é assim, geralmente, né? Criticam os indígenas por essa pureza, digamos assim. E daí quando a gente para pensar, eu estava comentando com os alunos de 6º ano, digo, veja, eles falavam que não tinha civilização, vieram trazer civilização. Mas pare para imaginar um povo que há 10 mil anos atrás domesticou uma planta do mato, o milho, transformou em alimento para o mundo. Que domesticou uma planta que todo mundo hoje adora, que é o chocolate feito da semente do cacau. E ainda me chama esse povo sem civilização. A mandioca, que é a base da nossa... E a batata, quem que domesticou? Também. São 3 mil variedades de batata que eles domesticaram. Então, o nosso prato do dia a dia, e ainda tem gente que... Não, esse povo não tem cultura, esse povo não é civilizado. Exatamente. Não, e a questão da floresta amazônica também, que em pesquisas recentes, né, descobriram que a floresta amazônica ela não está ali por acaso, que ela foi plantada. Exatamente. Ao longo do tempo. É a mesma analogia que eu fiz aqui com outro entrevistado aqui, que será que essa floresta nossa de araucária, com erva mate embaixo, não é fruto de uma produção indígena de muito tempo, né? Você ter um pinheiro e na sua sombra ali ter a erva mate. Exatamente. Né? Será que já não foi também, ao longo do tempo, sendo cultivado pelos indígenas? Eu estava vendo ultimamente, tenho lido algumas coisas, que o nosso prato do dia a dia, fora esses industrializados, com esses conservantes, com os produtos cancerígenos que a indústria nos coloca, né? Se for o prato do dia a dia, pegar o feijão, o arroz. Agora, recentemente descobriram que tem o arroz vermelho na floresta amazônica, né? Que é nativo de lá também. A batata, o milho, o cacau. Veja quanta contribuição para a humanidade foi feita a domesticação a partir desse povo. Daí os animais que eles domesticaram, né? Sim. Quer dizer, isso é coisa da nossa região, né? Pinhão, para nós. Pinhão, nossa sendo vida. mais específico na nossa região. Né? É um alimento completo, né? Foi a base da alimentação, né? Nessa época de inverno, hein? De frio, de muitas tribos, né? E muitas pessoas que aqui viveram. E dos animais. Dos animais também. Vamos dizer. É um ecossistema todo, né? E nós também discutimos em outro episódio sobre a própria erva mate, né? Sobre o chimarrão, que é uma bebida indígena, né? Que os padres, quando chegaram, inicialmente, essa erva do diabo. Quando viu que dava para transformar em mercadoria e ganhar dinheiro, opa, isso aqui é coisa boa. É engraçado na nossa sociedade hoje, uma coisa essa questão também, você como seminarista, Osni, essa questão da catequização dos indígenas, qual que é essa sua relação com esse tema? Veja uma coisa, quando... tem algumas coisas assim, bem interessantes nesse processo. Quando se olha a igreja na Idade Média, toda embarcação que partia levava um padre junto. Os reis financiavam com a preocupação, que era a época do metalismo, dos metais, e tinha um apoio da igreja para converter os gentios. Que a igreja católica da época, que era o que predominava, antes da reforma protestante, né? Ela tinha toda uma relação do quê? De manutenção do sistema feudal. Não dá para esquecer que 1500 era o auge do sistema feudal, era o fim.
Aí quando se tem alguns padres, historicamente, e aí eu já vou fazer um comentário, né? Alguns padres que começaram a realmente se preocupar com o evangelho, né? Tanto que você vai ver a missão dos povos jesuítas, né? Sim. 7 povos. O que foi? Foi uma resistência Povos contra das os espanhóis. missões. Resistência aos espanhóis e resistência aos portugueses. Sim. Então, quando você olha o padre que sai, mesmo para trabalhar com os indígenas, e pega o evangelho como referência, porque eu sempre digo, dentro da igreja você tem padre que segue o evangelho, tem padre que vira padre para vida cômoda, tem padre que vira padre para ter poder, tá? E tem padre para esconder suas frustrações e seus problemas afetivos. E você tem... seres humanos. Por exemplo, vou dar um exemplo de um padre que veio de uma formação do Concílio de Trento, toda a formação teológica dele é do Concílio de Trento, passa a transição do Concílio Vaticano II e se instalou aqui, que muita gente faz crítica, mas ele foi criticado exatamente porque ele pegou o evangelho e a doutrina social da igreja e levantou, que foi o padre Estevão. Isso é uma figura importantíssima na nossa história. Quando o padre Mauro veio falar comigo que queria ser padre, eu disse, só vou dizer uma coisa, você quer ser padre por comodismo, quer ser padre para seguir o evangelho? E já saiba, se você for seguir o evangelho, Cristo teve compromisso com alguém, com o órfão, com a viúva, com a prostituta, com o pobre, com o povo escravo, que os judeus eram escravos, tanto que morreu por causa disso. Você saiba que você vai ter problema com alguns grupos sociais. Digo, veja o exemplo do Estevão. O Estevão fez isso. Sim. Ele se acordou tanto que ele sempre falava na conferência de Puebla, né? Quando a igreja volta-se para o evangelho e começa a ter como referência o Jesus Cristo do evangelho, o Cristo que se coloca no lado do pobre, o Cristo que liberta o pobre, que é o libertador. Sim. E quando se falou da igreja, por exemplo, o José de Anchieta agora está aparecendo documentos das posturas que ele teve, os atritos que ele teve com a própria colônia, né? Quando a igreja, Minas, Rio de Janeiro, tem problema com a colônia, os padres que eram alinhados, que queriam seus privilégios e tal, ficaram lá, os outros foram expulsos, tiveram que descer para os 7 povos das missões. Então, quando você me perguntou, hoje nós temos, por exemplo, tem um padre, não sei se vocês sabem, talvez muito triunfante se conheça e nem tem ideia. Tem um padre que passa, às vezes, aqui, reza a missa no Posto Cochilhão, o padre Arno Longo, que está na Pastoral Rodoviária, que ele está na Pastoral Rodoviária porque queriam matar ele lá na Raposa do Sol, por defender os indígenas. Tem isso até hoje, né? Tem até hoje. E tem os padres que seguem isso. Então, dentro da igreja, na época da colonização, teve esse problema. Sim. E nós tivemos muito padre que realmente vestiu a roupagem do evangelho e deu a irmã Dorothy por aí e companhia limitada. Muito boa resposta, professor. E eu digo o seguinte, hoje nós precisamos que os jovens despertem. Lá na escola, às vezes eu falo, desperte, vamos viver o sacerdócio. Quem tem vontade, assuma a vocação do sacerdócio e vá ser padre. Mas vá ser padre para viver o evangelho. Viver o evangelho o que é? É assumir as causas que o evangelho, que o Cristo assumiu. Imitar Jesus Cristo. Só cuidado, já estou te avisando. Se você for seguir o que Cristo, você vai ter muito problema. Porque o Império Romano, eu acho que perdia um pouco para a nossa sociedade hoje de hipócrita. Tem muito hipócrita aí que se veste. Eu sou um pouco descrente nessa situação de viver o sacerdócio, porque hoje é muito raro isso, né, professor? Não, mas tem. Talvez hoje até os padres que estejam se formando sejam mais vocacionados do que... Porque antigamente existia aquela cultura de você ir para o seminário para você conseguir terminar seus estudos. Hoje em dia você tem o estudo em qualquer lugar, você não precisa mais do seminário para esse fim. Não, mas veja um detalhe, eu tive, talvez agora você vai começar a entender algumas coisas. A minha formação seminarística foi uma congregação que o carisma era a opção evangelizar e pauperibus misti. Evangelizar os pobres. O fundador da congregação, São Vicente de Paulo, dizia que se você estiver rezando o breviário, que é uma leitura que os sacerdotes religiosos fazem regularmente todo dia, estiver rezando o breviário e um pobre bater à tua porta,
larga de rezar e vai atender o pobre que está rezando 2 vezes. Uhum. Tanto que ele cria uma comunidade que é as Filhas da Caridade, as religiosas, que ele dizia terá por véu a modéstia, terá por clausura as ruas da cidade e terá por moradia a sacristia da igreja. Ou seja, é o compromisso radical com quem? Com quem é pobre. Ele viveu na época da França, no auge da peste negra, nesse problema de crise, e a congregação surge aí. E a congregação que eu fazia parte tinha essa formação. Aí eu fui estudar no instituto que era da Arquidiocese de Curitiba. Mas, inclusive, acho que vocês já ouviram falar, de um cara chamado Leonardo Boff, Sim. que ele foi proibido de se comunicar, se expressar por um período, por causa de um livro, Igreja, Carisma e Poder. E esse cara veio passar esse ano de silêncio em Curitiba. E para se distrair, ele ia conversar com nós, os seminaristas do Instituto Teológico, no estúdio. Então, nós tivemos muita influência desse povo. Leonardo Boff, Arturo Paoli, Gustavo Gutierrez, que eram, na época, expoentes da teologia. Frei Beto, né? Frei Beto era jovem na época ainda. Juan Luís II, que eram pessoas que estavam participando, por exemplo, foram os assessores da Conferência de Puebla, de Medellín, em 68, Puebla, em 79. E era esse pessoal que transitava no curso de teologia. Então a gente recebeu muita influência, que era quando estava crescendo na Argentina, com Henrique Dulce, a filosofia da libertação, que ainda não tinha influência no Brasil, nos cursos de filosofia dentro do seminário, mas depois vai ter. Tá? Mas a teologia que surgia, que era a teologia da libertação, estava em discussão no seminário. Mesmo que a instituição ainda não dava, mas os seminaristas, semanas teológicas, nós chamávamos quem? Os teólogos da libertação. Então isso deu uma referência de leitura que por que muita gente saiu do seminário e assumiram essas causas? Eu tive vários colegas que viraram militantes sociais, agentes pastorais, viraram lideranças que vieram dessa formação. Tá? Você tinha, por exemplo, de bispos Paulo Evaristo Arnes, que combatia a ditadura militar. Você tinha José Gomes, que era fundador da Comissão Pastoral da Terra. Você tinha Pedro Casaldálica, que se tornou padre e se tornou bispo. Deram o episcopado para ele ficar quieto. Ele disse, agora eu tenho autoridade, agora eu vou falar. Então tinha uma série de párocos e padres e bispos que eram comprometidos com o Evangelho. Tem gente, não, comprometido com o Evangelho. Às vezes a turma fala assim, não, porque é questão ideológica. Eu digo, eu tenho algumas posturas minhas que não tem nada a ver com a ideologia, compromisso de fé, viu? Sim. Eu tenho coisas que eu faço que decorrem da minha fé, não é da questão ideológica. Sim, exatamente. E que é fruto dessa formação. Compromisso Eu de não, fé. eu não consigo me esconder de que eu fui seminarista. Tanto que eu fui em vários cursos, a turma dizia, você é padre? Não, eu sou padre da Sagrada Família, eu, minha mulher, minha filha. Não sou padre. Eu tenho também uma dúvida. Por que você não concluiu o seminário? Por que você não... Veja uma coisa, quando eu cheguei ao 3º ano de teologia, eu propus que eu queria terminar teologia e sair um ano que tinha uma prática no seminário de vários seminaristas que saíam fazer estágio. Eu digo, vou fazer um estágio, vou para o Nordeste. Eu tinha ido para Paraíba quando eu fui para a filosofia. A filosofia e a teologia, eu saí da filosofia para a teologia, eu fiquei na Paraíba um tempo fazendo estágio pelo Conselho de Animação Missionária da Arquidiocese. Então eu disse, eu vou fazer um ano, daí depois eu faço os votos, faço o diaconato, o leitorato, o diaconato e me ordeno. Daí, como a congregação tinha uma experiência de que muitos saíam e não voltavam, e muitos ficavam mais tempo, eles fecharam essa coisa. Disseram, quem quiser sair, vai sair. Eu digo, então tá bom, eu vou sair e fazer a experiência. Eu tinha, na época, 23 para 24 anos. Aí eu saí, tanto que eu fui para a Mafra, e daí tinha alguns questionamentos com a própria estrutura da igreja, que são essas questões. Eu via dentro da igreja muita incoerência, às vezes, né? Falava uma coisa e fazia outra. Falava uma coisa e fazia outra. Isso se via no meio de seminarista, via no meio de padre, via no meio de bispo. Tanto que às vezes eu digo assim, quando eu falo da igreja, muitas coisas, eu falo de propriedade porque eu estava lá dentro, né? Aí quando eu estava em
na Comissão Pastoral da Terra, atuando na Diocese de Joinville, o padre Itamar de Papanduva, teve a Romaria da Terra, me convidou, eu estava indo para Caçador, para morar com ele, provavelmente voltar para o seminário. Nisso eu passei no vestibular em Irati, vim para Irati, daí caí em Irati, acabei, já estava fora do seminário, conhecendo a Sueli, namoramos, casamos. Casei depois que eu vim para cá, né? Eu vim para cá e ainda fiquei um mês solteiro. Já era noivo, mas fiquei um mês. Então, mas eu nunca perdi o vínculo. E também fui um seminarista que não saía assim, não quero mais a igreja. Tanto que eu tive uma participação por um longo período de tempo, muito grande na igreja, na formação. O tempo do Padre Estevão eu participava. Tá, e vamos falar um pouco sobre a figura do Padre Estevão. Bom, o Padre Estevão, eu já falei que ele é de formação Concílio de Trento, mas ele é um cara que pega a doutrina social da Igreja do Concílio Vaticano II e se aprofunda. Estuda muito. Todo mundo sabe que ele foi o grande estimulador de leitura e ele lia muito. E aí, a partir da doutrina social da Igreja, ele vai pegar os documentos de Puebla, de Medellín, 69, e Puebla, 79, e vai aprofundar mais ainda. E esse aprofundamento dele, doutrinal, fundamento religioso, faz com que ele não perceba a vocação do sacerdócio, a não ser no comprometimento com as causas populares e com os desfavorecidos socialmente, com os excluídos da sociedade. Tanto que a conferência de Puebla, ela vai ser claro, né, que a igreja da América Latina toma uma opção pelos pobres, e ele assume isso claramente. E aí, pela doutrina social da igreja, ele faz o quê? Ele vai partir para a questão da organização da comunidade e formação de lideranças. Eu sempre digo que eu acredito que na história de São João do Triunfo não surgiu ninguém depois do Padre Estevão que foi o maior formador de lideranças. Nós não temos nenhum padre, não temos nenhuma liderança que trabalhe a formação que nem o Padre Estevão trabalhou. E ele era uma influência grande, né? Tá dentro da igreja, é um povo muito religioso, né? Exatamente. É difícil você pegar nesse ponto. Que tenha. Não, e outro detalhe, ele trabalhava muito esse compromisso a partir dos próprios sacramentos. Para ele, o sacramento da missa. É muito interessante ver que ele vai sofrer pressão de grupos, inclusive o bispo diocesano do Walter, na época, vem fazer reuniões e vem chamar atenção por pressão de grupos sociais que iam para a União da Vitória. Isso você pode, se vocês quiserem um dia matar a curiosidade, peço para ver os livros tombo da paróquia que tem esses registros. Muito interessante. É mais ou menos como o Papa Francisco hoje em dia, né? Nesse ponto de vista de que tem grupos que não estão satisfeitos com ele dentro da igreja, né? Mas é aquele problema. O Papa Francisco fez o quê? Pegou o evangelho, pôs embaixo do braço, nós temos que seguir esse evangelho. E quem pegar o evangelho e for seguir vai ter essa situação. E foi o que o Estevão sofreu. Agora, essas pessoas que contestavam, estavam certas ou estavam erradas? Hoje eu tenho uma visão assim um pouco mais aberta de certas coisas. Eu acho que eles estavam certos, viu? Mas estavam certos por quê? Certo porque eles tinham que proteger o comodismo dele e o que eles viviam da exploração. Certo para eles. Certo para eles, mas não que o certo é certo. Com o evangelho eles não estavam certos, mas estavam certos com eles. É que nesse dia eu vi uma definição muito interessante. Você sabia que as pessoas que combatem o comunismo hoje estão certas? Eu fiquei, como estão certas? Estão certas, porque eles adoram explorar os outros e o comunismo prega o fim da exploração. Então não pode mesmo permitir o comunismo. Como é que eu vou querer o comunismo se eu quero explorar os outros? Se eu preciso ter alguém para explorar. Exatamente. Eu quero viver da exploração de você. Existe uma ideologia aí que combate a exploração. Pô, então eu sou contra, pronto, tá certo mesmo. E agora o que é muito triste, dentro do evangelho, voltando, é muitas vezes você vê um Cristo comprometido com o pobre e muitos pobres achando que o Cristo está errado. Quer dizer, tanto que eu entendo quando diz lá que Cristo derrubaria do trono os poderosos e exaltaria os humildes, os ricos e poderosos têm razão de se revoltar com o Cristo. Mas os pobres não têm.
como que isso acontece? É, e Aí quem vem sabe- todo um processo. Quem matou ele foi os poderosos e os ricos, né? Exatamente. E foi morto exatamente porque foi aclamado Mas pelo povo escravo como rei dos E judeus. depois eles viram que eles podiam ganhar dinheiro com ele, adotaram ele. Exatamente. E tem muita gente que até hoje vive assim, né? Ah, mas o padre Estevão, em São João do Triunfo, ele trabalha na formação. E aí ele passa a produzir material. Os grupos de reflexão que ele forma, a grande maioria do material produzido é produzido aqui mesmo. Eu ajudei o padre Estevão a produzir material. Então, para as discussões sobre a questão da mulher, eu não me esqueço que em 1990 nós produzimos material para o grupo de reflexão, que tinha 2 reuniões que tratava só da questão da mulher. Quer dizer, colocar o lado da mulher na Bíblia e as outras da mulher para transformar. Sim. E aí ele se posiciona, ele vê, por último, que ele passa a dar apoio na luta política, que ele percebe que a luta política é o meio da transformação, e aí ele vai sofrer mais perseguição ainda também. Mas ele andava nas comunidades, o quê? Com a revista Mundo Jovem, para um estimulando a leitura. Se não fosse ele, nós não tínhamos chegado ao ensino médio, nós não tínhamos um hospital em São João do É Triunfo, isso que eu ia falar, ele nós não tínhamos as criador do capelas nas hospital, comunidades, praticamente, né? a feira do livro que ele fazia, que na época era... Vocês não têm ideia o que era a feira do livro na época. Sim. Hoje não tem Fiel. mais o que era. É a Fiel. Foi ele que desenvolveu isso. Idealizou, né? Idealizou. O padre Estevão, Merece todas as honrarias. e faz falta para o mundo mais os padres E você Estevão. também pegou a gestão de Zé Maria Tardini. Peguei. Né? Eu sempre digo que hoje você olha, todo mundo fala, porque São João do Triunfo é o maior produtor de fumo. Não estou fazendo propaganda do fumo e nem vou entrar nesse mérito. Mas eu vou dizer o seguinte, que o que houve de desenvolvimento, ele teve uma visão revolucionária, porque investiu em educação, que não tinha gente qualificada aqui. Tanto que a mãe de vocês veio por quê? Porque faltava gente. Eu vim porque faltava gente. Hoje você está exportando dentista, está exportando doutor já, né? Tá. Quantos doutores já se formou ultimamente? Começou lá, a partir lá. Antes nós não tinha notícia do doutor. E se você for olhar os doutores que nós temos aqui em São João do Triunfo, são doutores que você não imaginava socialmente. Há 30 anos alguém Chegasse no doutorado. né? Acender, né? desse lado social ainda. Sim. As famílias que eles vieram. Tá? E outra coisa que ele fez que foi revolucionário foi que São João do Triunfo se saía dos limites da cidade, não tinha energia elétrica, né? Sim. Apareceu um cara, um tal de Ivo Punhalona aí, umas ideias, se propôs, e aí o governo Requião bancou, que o Requião nisso tem que tirar o chapéu para ele, peitou poste de madeira, em mutirão, pichirum, a turma ergueu os postes, custo zero, fizeram o quê? Fizeram o começo de uma revolução, que foi a iluminação, e aí você vai ver se transformar num grande produtor, reduzir o trabalho, melhorar a qualidade de vida. Então, esses 2 marcos são significativos. E isso também virar programa a nível nacional, né? Sim. Luz para Eu não, todos. eu não, exatamente, o Pichirão da Luz foi... Eu não me esqueço quando o Lula veio para cá, que tinha o Pichirão da Luz, ele disse, isso aqui, se um dia for presidente, vai ser programa nacional. Luz para todos. Mas aqui, pro município, foi extremamente revolucionário. Claro, tem a questão da organização da comunidade, tem construção do hospital com o apoio do padre Estevão. E essa ligação do Zé Maria com o Estevão, ela também é muito significativa, né? Porque... E aí que também o padre Estevão vai sofrer algumas consequências, né? Eu saí da administração antes de terminar a administração, mas eu tenho que reconhecer que o trabalho de conscientização feito antes... Não esqueçam que São João do Triunfo foi a primeira prefeitura pura do PT. Não esqueçam que, quando Zé Maria estava no poder, o Zé Maria tinha 3 vereadores, 6 era oposição. Não dá para esquecer que, com isso, ele conseguiu construir escola, ele conseguiu implantar iluminação pública. O orçamento do município não é a dinheirama que tem hoje no município. A estrutura do município viária era baixíssima. O quadro de pessoal, de qualificação, era limitado. E aí ele coloca a gente para ir fazer faculdade, começa a investir na formação. Formação primeiro dos professores, a estruturação das escolas, o investimento em educação aqui, a melhoria. Uma das coisas, São João do Triunfo dava muito valor para professor.
Não adianta pensar em educação sem valorizar os professores. Esses dias eu estava conversando com uma menina que veio para cá, que até morou na minha casa, que estava lá no aniversário, a Aninha. Ela veio para cá por quê? Porque ela estava recém-formada pela Federal, ela queria trabalhar. Ela ganhava mais no município que o professor ganhava no Estado. Ah, não tem. Quando se fala, eu digo uma coisa, quando hoje você ouve falar os políticos dizendo que não tem dinheiro para a educação, é vontade política, não tem. Recurso, se quiser, dá, porque o Zé Maria fez isso. E tinha dinheiro para a educação. Como que ele criava? Investiu naquilo que estrategicamente lá na frente ia dar resultado. Hoje nós estamos colhendo frutos. Você é doutor, você é dentista, você é advogado. Não, dentista. Você é dentista, ele é advogado, bacharel. Por quê? Porque aquela base foi feita lá no começo. Para você ter uma ideia, a turma ia de Kombi para Irati e não pagava um centavo. O diretor, que é da escola que eu trabalho hoje, recebeu essa benesse, essa formação na gestão do Zé Maria. E a arrecadação do município, os recursos, era muito menor do que hoje. Então, quando você olha, uma série de coisas foram feitas, e podem ser feitas, quando se tem a prática nossa histórica mostra. Né? A formação das bases, você vai no interior, as lideranças, o trabalho do Padre Estevam, o trabalho do Zé Maria Tardim, tanto quanto o técnico da Carpa, antes de ser debater, quanto depois da prefeitura, foi muito bem feito. As pessoas mais velhas têm consciência do papel delas. Vem a possibilidade, a esperança de mudança. Tá? Tanto que quando fala, vocês ouviram falar dizendo na Assembleia Legislativa que aqui era o povo doutrinado. Tá? Se alguém, você promover e doutrinar alguém para fazer doutorado, mestrado, pós-graduação e graduação, e a população exportar profissionais qualificados de nível superior, isso é doutrinação. Então vamos continuar essa doutrinação, né? Sim. Que eu acho que tem muita gente que se formou, que está por aí. Tá? E não adianta, não é porque eu saí da administração que eu vou negar, eu tenho que chegar que foi feito isso. Sim. A base, deu para ver? Não deu para ver. Não é uma rua que você vê o calçamento, vê o asfalto. Mas a formação de um povo é um negócio importante. que... Exatamente. A formação de um povo que você vê as mudanças. E aí, esse processo histórico, eu dou credibilidade ao Padre Estevam e ao Zé Maria. É um momento de... final dos anos 80, Sim, um momento de exatamente. muita mudança, né? O Brasil passava pela sua redemocratização Exatamente. também, né? E o triunfo nessa pegada também, veio o Zé Maria nessa onda de retirar um pouco que o triunfo passava por famílias que dividiam o poder há muito tempo, alternando o poder, né? Sim. O Zé Maria veio como, digamos, hoje, um termo que eles usam, que é um outsider, né? Que tipo, é uma pessoa que veio de fora ali, que não tinha envolvimento político, mas já tinha um trabalho na Emater ali, né? E foi... E o Zé... junto com o Padre Estevam. O Padre Estevam vem que ano pra cá? Você tem... O Padre Estevam veio antes do Zé Maria. Ele que veio construir, assim... Ele veio na... Ou vamos dizer que o Padre Estevam preparou o terreno para surgir o Com Zé Maria. certeza, porque a formação de base política popular, ela deve muito ao Padre Estevam. Não, eu ia dizer, pois é a doutrina social da igreja. Ele trabalhou muito em cima da doutrina social da igreja. Que a doutrina social da igreja, você não pode dizer que tem a ver com uma questão ideológica, porque é a Rerum Novarum. Uhum. Tá? E eu acho que vocês lembram, devo ter comentado com vocês, tempo que vocês eram alunos, que a Rerum Novarum foi um documento escrito 100 anos depois do Manifesto Comunista para responder o Manifesto Comunista. Né? Então, a Rerum Novarum tem uma característica de bases liberais, do liberalismo francês. Sim. Mas ele pega a Rerum Novarum e pega a doutrina social e, a partir daí, ele começa a trabalhar a sociedade. É muito interessante. E outra coisa que o Padre Estevam e o Zé Maria lutavam, o quê? As pessoas diversificar a propriedade, produção de alimentos. O Padre Estevam foi um cara que lutou muito para a questão de produzir alimentos saudáveis e não precisar comprar tudo com veneno.
que ele tinha bem essa base de vivência da Revolução Verde, né? E o Zé Maria, nossa, era militante Sim. da agroecologia, da agricultura orgânica, né? É até hoje, né? Até hoje, né? Sim, com certeza. Ah. Hein, professor, aproveitando isso, você escreveu um artigo sobre o uso de agrotóxicos aqui em São João do Triunfo. Então eu gostaria que você explicasse um pouco para nós, para quem está nos ouvindo, sobre esse artigo, mas mais que isso também sobre a história agrícola de São João do Triunfo desde... Tá. Veja uma coisa, quando eu cheguei aqui em São João do Triunfo, o que mais se ouvia dizer que o problema de saúde começava a aparecer era a questão dos agrotóxicos e que o culpado eram as empresas fumageiras. Bom, aí eu fui ver se esse falatório, essa opinião pública, esse senso comum era verdadeiro. Quando eu fui fazer o projeto que o Requião apresentou de qualificação dos professores, que na época do governo Requião ele retirava o professor de sala de aula 1 ano e colocava para estudar numa universidade, e daí você tinha que produzir um artigo, produzir um material didático, uma série de coisas. Quando eu escolhi o tema que eu ia trabalhar, a questão da história dos agrotóxicos e da agricultura em São João do Triunfo, o meu orientador disse que não dava. Daí depois consegui convencer ele e ele acabou aceitando. E aí eu começo a fazer uma construção histórica da agricultura a partir de 1907, baseado num livro, O ABC. O ABC do Agricultor, de um médico que dizia que se você sabia a qualidade da saúde de um povo, de uma comunidade, de uma família, quando chegava e via a esterqueira que tinha. Porque se ele tinha produção de comida, de verdura em casa, essa pessoa era saudável e a saúde começava por aí. Tanto que ele, como médico, dizia tem que investir na alimentação do povo para melhorar a saúde. Não é com remédio, é cuidar para não ficar doente. Então eu começo por aí, daí depois eu vou buscar uma cartilha de 1930, produção sobre a questão dos alimentos. Outra, 1957, que foi publicado pelo governo do estado do Paraná. Esse livro ABC do Agricultor, ele foi comprado na época pelo governo do Paraná, segunda edição, e foi distribuído 10 mil exemplares nas escolas rurais do interior isso em 1908, 1909, por aí. Eu consegui um exemplar desse de 1907. Depois prestei, perdi, daí comprei outro, agora tem um de 1909 que eu consegui comprar. Mas foi a referência que eu tive, e aí, o que eu tenho? Eu tenho que chegar lá nos dias de 1908 para saber como está a situação. Mas eu vou buscar referências bibliográficas, vou procurar as pessoas de idade e vou cruzar essas informações. Aí eu começo, e nós tínhamos uma prática pedagógica na escola, que vocês vivenciaram, que era a prática do túnel do tempo, né? Sim, que essa prática pedagógica, ela rodou o Brasil, foi conteúdo de formação de professores no Rio Grande do Sul, no Paraná, em São Paulo. E, lamentavelmente, eu hoje não sei porquê, não interessa ao Estado. Ou seja, não vou nem entrar em detalhes fazer comentário disso aí, porque vocês sabem muito bem o que vocês vivenciaram na época. Mas, pensando no meu artigo, e no PNL, eu começo a fazer leituras e começo a buscar. Aí eu mando 800 e poucos questionários para as escolas com a pergunta sobre o uso de agrotóxicos, quem que fez campanha e tal. Quando eu faço a tabulação, eu acabo descobrindo que não foi a empresa fumageira, não foi a igreja, por incrível que pareça, as igrejas, tanto católica e outras, nunca falaram nada sobre o uso de agrotóxicos, defendendo o uso de agrotóxicos. Isso fiquei muito contente, viu? Ao menos uma coisa assim, coerente elas fizeram. Não defenderam nunca o uso de agrotóxicos. E apareceu como instituição principal o governo do Estado. E aí eu vou procurar e eu acho documentos a partir de 1900... Incentivador do uso. Incentivador. De 1959 eu pego de 59 a 78, ano por ano, um documento que apresentava o governo do Estado como agente fomentador, estimulador para o uso de agrotóxicos. E aí aparecem os técnicos da Emater, aparecem as empresas vendedoras de agrotóxicos.
E sempre usando o discurso de que era uma ferramenta que auxiliava. Aí eu comecei a pesquisar também como que se construiu esse discurso falacioso, que não é verdadeiro, né? Que sem adubo não pode se produzir, sem veneno não pode se produzir. Que não dá para fazer a correção do solo sem usar veneno. Aí, inclusive, eu vou recorrer à teoria da trofobiose, Franz Charbussu, lá na França, que trabalha muito bem essa questão. É aquela história, se você está saudável, um vírus te atacar, uma bactéria te atacar, o teu organismo responde e te protege. Se você já está doente, qualquer bactéria, qualquer vírus pode até levar à morte. As plantas são assim. Mas é bem simples. Quando que dá pulgão numa couve, numa coisa? Né? Quando falta umidade, quando né? Cai a capacidade de defesa do organismo. Que é a teoria baixa. A teoria da trofobiose basicamente é isso. Uma planta saudável, ela tem proteção. Agora, com o uso que nós temos de produtos químicos, e aí eu comecei a pesquisar, eu fui ver que grande parte do nosso solo foi destruído. E um porém, vocês não sabem, mas teu pai, tua mãe, são de uma geração que em qualquer lugar tomavam água. Eu era dessa geração. Quando eu falo que vocês têm que pensar para consertar, é aquilo que nós fizemos. Nós contaminamos as águas dos rios. Eu acho interessante que os governos dizem assim que pensam no amanhã, mas eles contaminam a água, ajudam a contaminar a água no hoje. Nós estamos pensando no futuro, mas estamos fazendo práticas de cuidar da água muito pouco. Então, a construção da agricultura, aí vai saindo aos poucos da agricultura artesanal, produção do feijão, produção do milho, técnicas que se tinha. Mas não tinha o consumo de carro, não tinha consumo de eletrodoméstico, não tinha. Sim, não tinha. Talvez, ao menos, ou não era diagnosticado, que eu não acredito, mas porque eu circulava muito no município, o índice de câncer na época era menor, né? E aí, a partir de 1959, surge um dos primeiros escritórios do governo do estado, foi em São Mateus do Sul, que na época não era a Carpa ainda, que começa a trabalhar com a questão da formação de orientação e assessoria técnica. E aí esses governos, a partir de 59, daí com a ditadura militar, a Revolução Verde, vocês sabem, daí a indústria de agroquímicos entrou, e o Estado produzia as cartilhas. Algumas dessas cartilhas eu até guardei. Então, você não vai usar mais a enxada, você tem o herbicida, se tem um fungo, você tem o fungicida. E aí era um discurso muito bonito. No início, eles diziam que tinha veneno. Depois começaram a combater, daí virou o quê? Inseticida, herbicida, fungicida. Defensivo agrícola. Depois virou defensivo. E depois agrotóxico. Agora eu te pergunto, se eu vou vender esse copo, eu vou dizer para que esse copo aqui não presta? Não. Vou te dizer que compro, porque ele é bom. Eu estou vendendo. Sim. O mercado, né, professor? É a questão do mercado. Falar. Até o governo a gente sabe que o governo tem bastante influência, mas nesse caso, quando se trata de capitalismo mesmo, infelizmente o governo ele só anda conforme a... Não, o Estado moderno, a partir da Revolução Francesa, antes o Estado existia para quê? Para manter o feudalismo. O Estado moderno veio para quê? Para manter o capitalismo. Então nós temos um Estado para manter o sistema que está aí. Não podemos nem negar. Agora, uma das coisas que me chamou muita atenção e que muita gente repercutiu, foi interessante, que quando eu fiz o trabalho, por coincidência, nos últimos momentos que eu estava para entregar o trabalho de conclusão, o artigo, eu encontro uma matéria sobre aquela pesquisadora da Fiocruz, que ela fez uma pesquisa, estava pesquisando uma coisa, acabou pesquisando outra. 10 municípios do Paraná, inclusive Palmeira entrou nessa lista, né? Do índice de natalidade, a redução da natalidade masculina com o uso de agrotóxico ao longo do tempo em 10 anos.
município, por exemplo, que tinha 49% de nascimento de homens e 51% de mulheres, em 10 anos passou a 84% de nascimento de mulheres e 16% de meninos. E aí ainda esses meninos, ela anuncia, já na pesquisa que ela, nos 10 anos, já tinha alguns que estavam com problema de impotência sexual com 10 anos, de esterilidade com 10 anos, problema de câncer. Que agora vocês sabem que a Fiocruz tem uma grande pesquisa sobre isso. Ultimamente eu nem tenho olhado os dados. E ela aponta como consequência o quê? O uso de agrotóxicos. Falando de São João do Triunfo, você sabe que o pioneiro nas pesquisas a nível de Brasil de fazer exame de coleta de sangue para saber a contaminação real é um cidadão que trabalhou aqui no Triunfo, se aposentou, veio para cá, triunfante do coração, que é o professor Ricardo Zanotto. Né? Grande Ricardo Zanotto, um abraço. Um abraço para ele, o grande Ricardo Zanotto. Que inclusive uma vez nós fomos num encontro, que o Sebastião Pinheiro, que é um agrônomo militante da defesa da agricultura sem agroquímicos, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ele destacou que é a referência nacional. E daí, quando chegou na hora do intervalo, fomos conversar, daí daí o Ricardo Zanotto chegou, eu sou o Ricardo, com a modéstia dele, né, com a humildade dele. Sofreu uma série de depressões, né? Sofreu muito quando ele publicou o artigo dele, mas ele deu uma grande contribuição para a ciência e para o Brasil. E para a agricultura, questionando e fazendo esse exame que depois despertou. Tanto que as campanhas que você tem hoje de tríplice lavagem, tudo, o culpado está ali. É o vizinho de vocês. E graças a Deus ele acordou. Tanto que a minha inspiração para a minha pesquisa histórica, como que entrou o uso de agrotóxicos aqui, foi a partir do trabalho dele. Tá? Só que eu não pus o meu nome sozinho, já pedi para o meu orientador colocar junto. Né? Se alguém fosse perseguir, querer perseguir ele, eu estaria... Eu ia primeiro da universidade para depois vir aqui. Né? Infelizmente, são coisas que o nosso sistema faz com a gente. Com a gente não, né? Que o sistema capitalista que a gente vive, infelizmente, ele visa todo o dinheiro. Hoje a gente já não tem mais floresta. São João do Triunfo, que era uma região riquíssima de mata, né? Animais que meu pai via, eu já não vejo. Meu filho vai ver menos. E, infelizmente, professor, está cada vez mais triste esse dia a dia nosso aí. Porque cada vez está se desmatando mais e às vezes às escuras o povo não está preocupado. Talvez tenha que vir um outro Padre Estevão aí, um outro libertador, alguém que possa trazer uma mensagem de preservação. Porque infelizmente nesse mundo que a gente vive, a gente vai viver bem ainda. Mas os nossos descendentes, né? As pessoas que virão, nossos netos, bisnetos, qual que é o mundo que nós vamos estar deixando para eles, né? Então, por causa do dinheiro, do poder, e a gente sabe, né? A gente vai partir daqui a um tempo, não demora muito, e vamos deixar tudo aqui. E para a gente, será que vale a pena a gente correr tanto atrás do poder, do dinheiro, e não levar nada e deixar esse mundo caótico, cada vez mais doente para a população que virão, para as populações? Mas aí existe uma luz no fundo do túnel. Eu sou um cara que tem muita esperança. Só para você ter uma ideia, da minha geração, são poucos que defendem essas causas. E hoje eu vejo, por exemplo, no meio de vocês, pessoas mais jovens, começando a enxergar e inclusive a fazer críticas à minha geração. É dolorido, às vezes a gente tem que levar umas pedradas, tem que ouvir, mas é a verdade. Quem foi o grande responsável pela destruição das florestas? Foi a geração dos anos 60, 70. Não dá para esquecer que nós éramos, nos anos 70, 80, 60% da população brasileira. Hoje estamos entrando na terceira idade. Completei 60 no começo do ano. Mas quantas árvores, quantos pinheiros, quantas imbuia, quantas bracatinga, quantas colmeia, quantas nascentes foram destruídas por essa geração? E quantos jovens eu vejo, o discurso de vocês. E outra, tem uma série de alunos meus que passaram por aqui que tem essa visão.
Tem Mas resistência a influência tua também, professor. Tem resistência da prática, por exemplo, da prática da veiarada. Ah. Mas eu fico feliz da vida quando vejo esses jovens questionando, pensando, discutindo. Às vezes me preocupo porque tem muita criança que está chegando na escola que já foi plantada essa ideia da minha geração. Eu digo para vocês estão pior do que eu de velho. Ah. Então isso me motiva. Isso ainda me dá Mas esperança. a gente tem que buscar cada vez mais. E Porque nunca eu parar de acho- lutar, eu acho. Eu acho assim, professor. Questão que nós estávamos falando lá do evangelho. Isso é evangelho. O Ó, evangelho é isso, é tem- preservação. e tem um É livro, o amor à Roberto natureza. Gomes, um filósofo brasileiro, no livro Crítica da Razão Tupiniquim, ele diz que rezar é levar a vida a sério. É. Eu não me esqueço quando nós fizemos o plano de formação nosso no seminário, uma vez, fui bater em Roma, fomos chamar a atenção por causa dessa frase. Mas para mim isso é muito profundo. Quer dizer, não adianta eu ir na igreja e sair derrubando árvore, destruindo floresta, contaminando água, colocando veneno, Matando um ecossistema, os animais. Né? matando os animais, matando toda a coisa. O que vai acontecer amanhã, depois? A hipocrisia, né? É a hipocrisia. Daí, será que é vontade de Deus que os seres humanos tenham câncer? Ou é ação humana? É. Pô, eu estou com um problema no meu joelho. Eu sei que eu sou culpado que eu não... Não, o câncer sim, Usei professor. O câncer é inevitável. Eu, como da área da saúde, Mas a humanidade pode contribuir, né? o câncer é inevitável, assim. Só que ele pode ser adiantado. Ou protelado. Sim. Ele pode ser adiantado ou protelado, exatamente. Porque o câncer ainda é uma forma inevitável de se acabar com a vida do ser humano. Como eu disse, assim, se a gente não morrer de acidente, a gente vai morrer de câncer. Isso pode ser um acidente cardiovascular, pode ser um acidente de trânsito, pode ser uma queda. Mas o nosso futuro, se isso não acontecer antes, é câncer. Por quê? Porque é uma mutação celular. É natural em todos os seres humanos que vai ocorrer isso. Mas a gente pode... Os Elcio falei que depois da minha idade em diante começa a diminuir a quantidade de cálcio no organismo. Pode cair, pode se acidentar e levar a morte. A gente pode ter hábitos mais saudáveis, né? Levar uma vida mais saudável e com mais, vamos dizer assim, com mais atitudes corretas, né? Para que todos possam ter as condições de comer um alimento saudável, de ter uma condição de respirar um ar puro da floresta, de ter uma água boa para beber. Que a questão não é só a questão dos agrotóxicos que vai acabar com a água, né? A questão do desmatamento, principalmente se acaba com a mata ciliar ali, você vai acabar com aquela água. Não, e a maior fábrica de água é a floresta, né? Sim, Exatamente. Na minha época, quando eu era criança ainda, andava pro mato e você achava 4, 5 nascentes, assim, no meio do mato. Hoje você não acha mais. Muita gente aterrou. Você veja aterrar uma nascente, meu amigo. Aterrar uma nascente, que é um lugar que você jorra uma água cristalina. Isso que a água é a Muita fonte da gente- vida. A água é a fonte da vida. Que muita gente não tem para beber. E você vai aterrar uma nascente para fazer uma casa. Para fazer um... Isso o ser humano chegou num ponto que é deprimente, né? Mas aí eu digo uma coisa que vocês falaram, e a minha grande... Hoje, mais do que nunca, eu tenho estimulado. A grande ferramenta que nós temos, que nós podemos plantar para essa transformação, é o conhecimento. Quanto mais nós estimular as pessoas a lerem, a buscar o conhecimento, buscar a informação, mais desafio nós teremos e mais em crise muitas vezes nós entramos. Se vocês não tivessem buscado conhecimento, vocês estavam pensando isso? Que vocês estão pensando? Então, o conhecimento... é a ferramenta O básica, padre né? Estevão dizia isso sempre. Então, o conhecimento... E, claro, daí a organização comunitária, né? São duas coisas para a transformação da realidade. Conhecimento e organização. Não vamos longe. O que Cristo fez? Só isso. Jesus Cristo, antes de tudo, foi um revolucionário, né? Não, o revolucionário que nós tivemos. Por Né? excelência. Principal. Por excelência. O Por revolucionário excelência. não teve alguém tão revolucionário que ele. Então. Mas a gente precisa, professor, se reunir mais, formar um grupo de pessoas interessadas nesse tema de estudo e chamar pessoas que possam contribuir para que a gente consiga ter aí uma forma de a gente criar uma ferramenta para que a gente deixe de ter esses hábitos que a gente tinha, que a gente possa ser
pessoas mais conscientes, mais certas e corretas, né, com nossa vida, com a natureza. Construir um mundo com mais vida. Exatamente. Esse Então, é o desafio. que a gente não espere chegar um Padre Estevão da vida, alguém iluminado para salvar as nossas vidas, que a gente possa ser esse agente iluminador, assim. Eu ia dizer, não sou iluminista nesse sentido, de dizer que a razão resolve tudo, mas eu digo que nós temos que ser a luz para uma série de caminhadas e inspirar as pessoas a buscarem o conhecimento. Sim, exatamente. Eu não tenho condições? Vai você lá e busca. Quanta gente saiu daqui, foi fora buscar e voltou, que está aqui, transformando a realidade? Está aí um, está aí o outro. Quantos são? Não, a gente não está ainda nessa toada, a gente não é tanto assim, professor. Mas eu digo para você, a gente busca... Você só vai perceber isso que é a idade. Que é um caminho certo e tomara que a gente não desista desse caminho. Que a gente sabe que não importa, tudo vai ficar aqui. A única coisa que a gente vai deixar é as nossas boas ações e as nossas, né, atitudes corretas. Boas e más. Então que fiquem boas coisas, que a gente tenha a nossa consciência tranquila e limpa das questões que a gente fez. Mas assim, professor, o nosso papo... Nós podíamos ficar até 5 horas da manhã conversando aqui. A nossa conversa não ia acabar nunca. O papo é muito bom. Eu vou marcar mais vezes para o professor vir aqui para conversar sobre outros assuntos, sobre a vida. É uma honra para nós você ter topado e estar aqui com nós conversando sobre esses assuntos. Esse episódio de hoje foi um episódio diferente de todos. A gente entrou num tema assim de vida, um tema que foi quase uma... Isso aqui, vamos comparar isso aqui com uma missa. Tipo uma evangelização. Uma evangelização, exatamente. Uma coisa assim que era para todos nós estar... E na questão da história, ainda tem muito mais elemento. Eu fico, por exemplo, feliz quando vi o Marcelo. Marcelo... Eu sempre dizia para ele, você tem que ser bem melhor do que eu fui. E agora já vejo que ele está bem mais à frente. Então vamos reunir essas pessoas aí, professor. Vamos... pegar, estudar, se dedicar, tentar criar uma forma de a gente diminuir esses problemas que estão correndo na cidade e tentar plantar uma cidade mais justa, mais participativa. Parabéns para vocês. Essa ferramenta que vocês criaram, espero que se mantenha esse alimento e lutar para manter isso sempre. Eu acho que vai ser um agente de contribuição para a transformação que vocês não têm ideia. Amém. Eu tenho certeza que isso vai ser muita mudança. Vamos torcer para que assim seja. E já vou dizer uma coisa, vocês passarão a ser cobrados na rua por coisas que vocês discutem aqui dentro. Isso é muito bom. E daí vocês têm a oportunidade ainda de motivar mais, ainda estimular mais para buscar o conhecimento e crescer. E que a gente possa ser cobrado mesmo também, né? Porque ninguém está aqui à toa, né, professor? Não. Mas muito obrigado, professor, pela tua participação aqui. Nós tínhamos muito mais assunto, mas nós não podemos se alongar muito, porque o nosso episódio vai ficar muito longo Eu agradeço. Vamos ter outra oportunidade. O professor vem aqui de novo, a gente fica mais tempo conversando sobre outros assuntos. Vamos discutir o Brasil, vamos discutir revoluções pelo mundo. Educação. Vamos discutir agricultura. Temos vários assuntos para conversar com o professor. Agradeço. Estou à disposição. Sempre que vocês quiserem, pode me chamar. Agradeço, professor Osni. E agradeço o Renan também. Eu que agradeço sempre. Participando conosco. E vocês, ex-alunos, hoje é Cauane, não? Apareço na escola de vez em quando. Hoje é Cauane que está coordenando ali a filmagem. Nos episódios anteriores foi a Flávia. Estamos fazendo uma união de pessoas aí para que possamos entregar um trabalho de qualidade. E não esquecer que esses projetos de governo federal para estimular e apoiar tem que continuar. Vou lembrar, pessoal, que esse aqui é um projeto. Tem que continuar esse projeto. É um podcast apoiado pelo programa Dali Paulo Gustavo, que é a nossa Secretaria de Cultura. Agradecer a Priscila, nossa secretária da Cultura. Diretora da Cultura, que nos possibilitou e quando fez que isso acontecesse na realidade. Então, sem essa lei, Paulo Gustavo, nada disso aqui estaria acontecendo. E aí vocês podem ver que quando tem vontade política, as coisas acontecem. Exatamente. Então, vamos agradecer. E agradecer também aos patrocinadores, né? Não dá para esquecer.
Vamos agradecer os nossos apoiadores culturais. Não são patrocinadores. São nossos Apoiadores. apoiadores culturais, que é o Wi-Fi Connect, que nos possibilitou a internet aqui para que tudo isso acontecesse. Eu vou agradecer também o Rafael Vipich, que fez essa mesa belíssima aqui para nós. Agradecer também o Lucas Weinteschen, que fez toda a instalação elétrica aqui da nossa sala. E todos os outros que nos apoiaram de alguma forma. Loja do Zezo, não dá para esquecer. Que é a loja do meu pai, que sempre dando resguardo em tudo que eu preciso ali. E todos os apoiadores culturais que estão conosco, que mandam sua mensagem de reclamação, dúvida, esclarecimento, manda o seu elogio. E peço que continue mandando, para que a gente possa estar melhorando, estar cada vez mais, estar buscando uma coisa que seja bom para todos. Obrigado, professor Osni, mais uma vez. Obrigado, E esse professor. foi mais um episódio do nosso podcast Pode semanal, Piar. o Pode Piar. Espero que estejam conosco nos próximos episódios. Obrigado, professor Osni, e até a próxima. Até.